Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mais uma meditação sobre aquilo que o Senhor nosso Deus deixou para nós. E eu peço a você então que antes de mais nada, você coloque o seu like nesta mensagem, compartilhe esta mensagem também com as suas redes sociais, com os seus contatos. Não esquece também de deixar o seu comentário. Como eu sempre falo nos meus comentários aqui, é muito importante que você faça isso para que o YouTube entenda que este vídeo ele é relevante. Se não, você pode até assistir o vídeo inteiro, gostar do vídeo, mas se você não fizer isso que eu estou te passando, nós vamos ficar estagnados na mesma. Então é interessante que este vídeo possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então não esquece de fazer isso. Nós vamos agora a uma pequena vinheta rapidinho e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um instante. Muito bem. Muito obrigado por você me esperar até aqui, muito obrigado pela sua paciência. Eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho aqui nesta mensagem sobre um tema que é buscando a compreensão do mundo espiritual. Às vezes tem pessoas que pensam que o mundo espiritual é uma coisa simples, é uma coisa que qualquer um pode acessar. Eu acredito que não seja assim. Eu não sou dessa área no que diz respeito ao ministério que eu faço parte. Eu não tenho um grande conhecimento nessa área de batalha espiritual, batalha, sabe, aquelas coisas que acontecem na vida da pessoa, que fala sobre maldição hereditária e tudo mais. Tem um pastor no nosso ministério que ele é muito bom, ele é muito usado por Deus nessa parte, mas de vez em quando Deus mostra algumas mensagens pra gente aí que eu gosto de estar trazendo aqui, uma explicação básica para que a gente possa juntos aí ir aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Nós vemos nestes versos a tentativa de alguns homens de expulsar espíritos malignos de alguém, todavia sem a presença do Senhor nas suas vidas. A demonstração deles, quando eles usam as palavras para determinar aquele espírito maligno que ele vai embora, eles dão a nítida impressão, ou é a realidade, de que eles não têm conhecimento de Jesus. Que eles são apenas homens que ouviram falar de Jesus e acharam que com aquilo eles poderiam fazer igual o apóstolo Paulo, por exemplo, fazia. Então o que acontece? Aqueles homens eles estavam ali iludidos pelos olhos, achando que aquilo que Paulo fazia e que talvez outros que a Bíblia mostra ali faziam na questão de tirar espíritos malignos de cima das pessoas, que era uma coisa simples. Eles achavam que era só chegar ali e determinar em nome de Jesus. Mas as coisas não funcionam desse jeito. Eles julgavam ser algo muito fácil, pois já deviam ter visto Paulo fazê-lo. É isso que eu estava pensando, que eu estava colocando aqui. Com certeza eles viram o apóstolo Paulo fazer e foram tentar fazer igual. Isso acontece na vida da gente em muitas situações. Às vezes até na vida profissional, uma pessoa trabalha com alguém durante um período e ela vê que aquilo que aquela pessoa faz é algo que ele conseguiria fazer também. Mas ele não treina, ele não se prepara. Ele simplesmente abandona aquela pessoa e vai para outro lado
e tenta fazer o mesmo e depois ele acaba não conseguindo o sucesso necessário e acaba abandonando. Eu conheci uma pessoa uns anos atrás que ele, depois de aposentado, ele tinha a vontade de ter um comércio. Depois de aposentado, ele foi trabalhar com outro amigo nosso, comerciante. O cara já tinha um comércio há muitos anos. Ele foi trabalhar com aquele comerciante e trabalhou com ele quase 2 anos. Como ele mesmo falava, eu trabalhava pela amizade para ajudar aquela pessoa e para aprender com ele. Por quê? Porque eu queria abrir um comércio para mim, mas eu não tinha domínio nenhum sobre aquilo. Então eu precisava conhecer aquilo lá. Aquela pessoa foi e durante aqueles 2 anos que ela trabalhou ali com aquela pessoa, ela viu toda a essência de como é o funcionamento de um comércio. Como você trata com as mercadorias que você vai adquirir, como você trata com vendedores, com fornecedores, como é que você trata com o cliente. Então tudo aquilo foi um preparo que aquela pessoa teve. No reino espiritual não é diferente. E o nosso preparo no reino espiritual é a nossa vida, é a nossa aliança com o Senhor que tem que existir. Então a gente vai ver aqui nessa mensagem, primeiramente eu queria trazer como primeiro tópico, o que nós aprendemos com tudo isso. O primeiro tópico que eu quero trazer é: nada se pode realizar em nome de Jesus se ele não estiver presente, ou seja, se a pessoa não tiver uma aliança com ele. Se você não tiver uma aliança com o Senhor, não adianta você querer fazer as coisas em nome dele. Se você é uma pessoa que talvez foi até numa igreja e viu alguém fazer alguma coisa naquele sentido, porque às vezes acontece dentro de uma igreja, uma pessoa acaba caindo possessa ali dentro e os pastores e obreiros que estão ali pegam aquela pessoa, levam para uma sala de oração, começa a determinar na vida daquela pessoa para que aquele demônio saia e depois vai ter uma entrevista, vamos conversar com a pessoa, saber como é que ela vive, como é que é o jeito que ela procede no dia a dia, para a gente saber, tentar chegar num denominador comum, tentar saber o que chegou, o que levou aquela pessoa a se tornar uma pessoa possessa. Então tudo isso, a pessoa muitas vezes ela contempla e ela é capaz de, por ela às vezes estar até na igreja, ela achar que ela pode fazer aquilo. Mas para isso precisa haver um preparo, precisa haver uma aliança. E às vezes pessoas que talvez vão tentar fazer uma coisa dessa sem ter essa aliança com o Senhor, vai passar vergonha. Então é muito importante. Uma coisa, por exemplo, que impede que esta aliança seja verdadeira é o pecado. Às vezes a pessoa passa uma vida toda de pecado, mesmo às vezes querendo buscar alguma coisa da parte de Deus, mas não consegue se manter, e ela de repente num momento desse, ela tenta ajudar uma pessoa, ela corre o risco de passar vergonha. Então é muito importante que nesse momento, nós queremos realizar alguma coisa, precisamos ter essa aliança com o Senhor. A aliança que nós temos com Jesus é a aliança que nos garante que nós somos dele, e nós sendo dele podemos falar em seu nome, porque senão nada vai acontecer. O segundo tópico que eu quero trazer é que também nada se pode fazer neste caso, porque conhecemos quem tem esta aliança, assim como Paulo tinha. Por isso, afirmamos também que salvação é individual. Aqueles homens, eles falaram em nome de Jesus a quem Paulo prega, ou seja, eles não estavam falando nada em nome de si próprio, digo, a Jesus em quem eu creio. Não, estavam falando tentando expulsar um demônio em nome de Jesus, que é em nome de Jesus que nós expulsamos realmente, tudo que fazemos é em nome dele, a quem Paulo prega, ou seja, alguém que eles viram falar em nome de Jesus, que era Paulo, então eles estavam usando o nome de Paulo com aquilo ali. E isso não é uma forma correta. Nós precisamos ter uma aliança com o Senhor para que as nossas petições sejam alcançadas, para que os nossos objetivos sejam alcançados. E aqueles homens, os filhos do sacerdote Seva, que estavam ali, acho que eles acharam que aquilo ali era a coisa mais simples do mundo, que eles viram talvez Paulo fazer, porque já que eles usam o nome de Paulo, é provável que eles viram o apóstolo Paulo fazer, e eles acharam que eles poderiam fazer a mesma coisa. Mas olha a autoridade que o apóstolo Paulo tinha, olha a aliança que ele tinha com o Senhor. Apesar de ele ter sido um homem que antes de se converter, era um homem até cruel, dentro do seu ministério que ele achava que estava correto, tudo que ele fazia, ele cria que ele estava fazendo em nome do Deus de Israel, até o dia que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus falou com ele, e perguntou para ele, por que me persegues? E ele
não entendeu nada, até que ele compreendeu depois que ele não poderia estar agindo daquela maneira. Ali ele fez uma aliança com o Senhor e manteve aquela aliança durante todo o resto da sua vida, durante todo o ministério que Deus colocou para ele realizar. Aí sim ele começou a fazer de uma forma diferente, com uma aliança que ele tinha com o Senhor. Porque antes disso, Paulo, a única coisa que ele podia fazer era perseguir o povo de Deus e mais nada. E era o que ele fazia. E aí a gente vê também, através desse tópico que eu coloquei, que nós não podemos fazer nada só porque conhecemos alguém que tem esta aliança. Uma outra situação também é a salvação. Não adianta eu achar que a minha salvação está garantida porque meus pais são cristãos e estão com a salvação deles. Não adianta eu achar que eu sou salvo porque o meu irmão também é salvo e nós somos do mesmo sangue. Não. A salvação ela é individual. A salvação ela é você confessar Jesus como Senhor e Salvador. Depois disso, vai haver um processo em que você vai começar a conhecê-lo melhor, você vai começar a ler a sua palavra e aquilo vai te trazer conhecimento, vai te trazer discernimento e com certeza ao longo dos anos você vai compreender. Um dia, se você tiver esse ministério, se Deus colocou esse ministério na sua vida, você vai fazer assim como o apóstolo Paulo fazia, colocar a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado, colocar a mão sobre um possesso e o demônio sair dele. Tudo isso depende primeiramente de uma aliança que eu e você precisamos ter com o Senhor Jesus. Não é simplesmente usar o nome dele, porque a própria palavra diz não usar o nome do Senhor em vão. Esses homens, de alguma forma, estavam usando o nome do Senhor em vão. Por quê? Porque eles não tinham aliança com ele. Como é que eu vou usar o nome de alguém sem eu ter a autorização daquela pessoa para fazê-lo? No caso, nós temos a autorização de usar o nome do Senhor Jesus quando temos uma aliança com ele. Terceiro, podemos ver também que os espíritos malignos conhecem muito bem a Jesus e também os que têm aliança. Então, queridos, amanhã, se você tiver essa aliança com o Senhor, se você fizer essa aliança com o Senhor, pode ter certeza que o inimigo das nossas almas vai saber que essa aliança foi feita. Então, você no reino espiritual, você vai ser tratado de uma forma diferente, porque ninguém vai entrar em você de sola, porque sabe que existe uma aliança entre você e Jesus, existe uma aliança entre você e o Criador, e isso vai fazer com que os inimigos da nossa alma, os espíritos malignos, pensem melhor antes de afrontar qualquer um de nós. Claro, eles não têm muito aquele negócio de, eles vão tentar, mas eles não vão chegar da maneira como a gente acha que eles chegariam. Por quê? Porque existe uma aliança entre o homem e Deus. Esta aliança renovada vai te trazer autoridade. Eu já escutei algumas pregações, inclusive de alguns pastores, é que eu não fico muito ligado nessas situações, mas eu gosto muito de ouvir a palavra, e algumas vezes eu cheguei a ver algumas palavras de alguns pastores que contam alguns testemunhos de que eles, antes de se tornarem cristãos, antes de começarem a trilhar o caminho com o Senhor, eles eram da outra banda. Então eles faziam inclusive trabalhos que eles levavam nas madrugadas para as encruzilhadas, levavam para cemitérios, e muitas vezes teve alguns lá que eles falam que eles chegaram a violar campas para poder retirar algo dali de dentro, partes daquela pessoa que tinha sido sepultado, claro, naturalmente sepultado recente. E eu já escutei pastor desse no seu testemunho dizer que quando eles foram mexer numa campa, o inimigo que estava ao lado deles falou: não, nessa você não toca. Aí a pessoa ficou pensando, por quê? Ele falou: não, porque essa é daquele lá de cima. Eles não usam o nome do Senhor, mas eles indicam: essa pessoa que morreu, o corpo dela, você não toca, porque esse pertence ao homem lá de cima, pertence àquele lá de cima. Então, a gente vê que até mesmo depois que o nosso espírito deixa o corpo não pode ser violado por eles. Por quê? Por causa de uma aliança que você fez com ele em vida. Então isso é muito importante. Nós precisamos entender isso, precisamos caminhar nessa forma. 4. Quem não tem aliança com Jesus, mas tenta falar em seu nome, com certeza será
envergonhado. Foi o que aconteceu com esses moços. Eles não tinham uma aliança com Jesus, mas eles foram falar em seu nome. Eles foram falar em seu nome dizendo que era aquele em quem Paulo pregava. Satanás não foge de quem apenas fala em nome do Senhor, mas ele foge de alguém cheio do Espírito Santo. Então, antes de qualquer coisa, precisamos estar cheios do Espírito Santo do Senhor. Precisamos estar numa pegada com o Senhor, uma aliança verdadeira. Nós, queridos, somos pecadores, nós não deixamos de ser enquanto estivermos nessa terra. Precisamos diariamente pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Porém, se você tem uma aliança com o Senhor, a palavra de Deus diz para mim e para você, lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos redimir de toda injustiça. Então, não precisa se preocupar. Faça sim uma aliança com o Senhor e procure viver segundo os seus mandamentos. E aí sim, quando você orar por alguém, pôr as suas mãos sobre alguém que está passando por algum momento, seja de enfermidade, seja de possessão maligna, seja de qualquer coisa ruim, você tem autoridade, porque o próprio Senhor Jesus vai te dar essa autoridade para orar em nome dele e aquele mal sobre aquela pessoa sair. Pense nisso, é muito importante que a gente entenda isso. Não é uma coisa, sabe, o reino espiritual não é um negócio que você entra e sai do jeito que você quer. Existem regras a serem seguidas. Quinto, quem tenta assim, quem tenta assim como os filhos de Seva expulsar demônios sem autoridade concedida por Jesus aos seus discípulos, acaba sendo ferido e humilhado. Foi o que aconteceu com estes homens. Esses homens foram feridos e humilhados. A palavra de Deus diz pra gente, fala que eles foram subjugados, no verso 13, fala que eles foram subjugados e saíram desnudos e feridos, ou seja, o inimigo partiu para cima deles, porque diz assim, você está falando em nome de alguém que você não tem conhecimento, agora eu vou pegar você, e foi o que aconteceu. Aquele espírito sabendo que aqueles homens não tinham parte com o Senhor, foram para cima deles. E isso pode acontecer com qualquer pessoa no nosso tempo que tente de alguma forma falar em nome de Jesus numa situação como essa, numa batalha espiritual, sem ter a devida aliança com o Senhor, sem ter a devida autorização que o Senhor dá para mim e para você quando temos uma aliança. Então é muito importante você entender isso. É muito importante que antes de nós entrarmos em qualquer batalha espiritual, até mesmo eu e você, que fazemos parte de um ministério, fazemos parte de uma família cristã, que estão ali frequentemente nos cultos, nas células, nas escolas dominicais, que estamos ali envolvidos com a obra de Deus, mesmo nós, nos momentos em que nós temos uma batalha para enfrentar dentro do reino espiritual, precisamos ser selados. Então você precisa entrar num período de consagração. Eu sei que há momentos que de repente você, um homem, uma mulher de Deus, de repente você está passando num ônibus, você está indo num transporte público e uma pessoa passa mal ali, e você, com toda a autoridade que Deus te dá, porque você tem essa aliança, você ora por aquela pessoa e aquele mal se afasta dela. Você ora por aquela pessoa e de repente um espírito maligno deixa aquela pessoa naquele momento. Mas isso, Deus vai te dar essa permissão, porque você tem uma aliança com Ele. Todavia, antes de qualquer trabalho nesse sentido, se consagre. Faça a consagração que for necessária. Esteja um período em oração, em jejum, para que você possa ir enfrentar aquela batalha que você tem para enfrentar com a certeza da sua vitória, porque o Senhor vai ver a sua dedicação, o seu sacrifício, e isso vai ser ponto para você e para mim, se fizermos dessa forma. Então é muito importante que nós venhamos entender. Batalhas espirituais nós vamos ter todos os dias da nossa vida. Nós batalhamos até mesmo com aqueles da nossa casa, com algumas situações que nós vivemos no dia a dia, que às vezes são contrárias à nossa vontade, até mesmo daquela pessoa, mas acontece. Agora a gente precisa
quando tem qualquer tipo de batalha que você sabe que vai enfrentar, se consagre, se prepare. Como conclusão, é isso que eu deixo para nós. Antes de qualquer tentativa de fazer, antes de tentar fazer qualquer coisa nesse sentido, se prepare, se consagre diante do Senhor, consagre-se, busque a sua presença e só então faça a obra de libertação na vida das pessoas. Não adianta a gente querer fazer relaxadamente. Às vezes a gente até passa por algum momento que vai acontecer um momento especial ali que você não está esperando, e pode acontecer sim. Você de repente, como eu falei, você vai fazer uma visita que você ia na intenção de orar pela pessoa, porque falaram que aquela pessoa está adoentada. Aí você chega lá e o Espírito Santo te revela que aquela pessoa, na realidade, ela está possessa de demônio. Mas você não se preparou antes de ir, porque você achava que era somente uma visita. Você achava que era apenas um oi, tudo bem, um bate-papo. Eu vim aqui convidar você para ir na nossa igreja, eu vim aqui ver como é que está a tua saúde. Você não imaginava que chegaria lá e ao invés de uma doença física, aquela pessoa estava com uma doença espiritual, estava com um espírito possesso na vida dela. E aí, você vai sim, em nome de Jesus, você tem essa autoridade, você tem aliança com Ele. Você vai sim, em nome de Jesus, fazer o que tem que ser feito. Porém, isso é o tipo da coisa que a gente não pode fazer simplesmente achando que está tudo bem. Não, a gente vai fazer, vai ser um momento de inesperado na minha vida e na sua. Nós não tínhamos já aconteceu comigo. Aconteceu que uma vez eu fui fazer uma visita numa casa, que uma irmã havia me pedido, ela foi junto inclusive, porque a pessoa estava enferma. Só que quando nós chegamos lá, nós percebemos que não era enfermidade, uma enfermidade física. Se tinha alguma coisa física, tá, aí é remédio que a pessoa vai tomar. Mas havia uma enfermidade também espiritual. A pessoa estava possessa de demônios. Foi uma luta muito grande naquele dia. Eu havia saído de uma escola dominical, tinha ido para lá a convite dessa pessoa. Então a gente estava pensando, vamos fazer uma visita normal, como fazemos a qualquer pessoa. Vamos lá na casa do irmão, que soubemos que o irmão teve um pequeno acidente no trabalho. Aí você vai lá, pô, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Toma um café junto, a pessoa conversa. Isso é uma coisa. Agora você chega num lugar e você descobre que a história é totalmente diferente, a briga é bem maior e você não está preparado para aquilo. Porém, o nosso Deus, o Senhor de todas as coisas, Ele te dá essa autoridade e Ele vai estar contigo naquele momento. Nós precisamos sim estar sempre nos preparando, mas em algum momento pode acontecer. Você sai da sua casa, você não sabia o que você ia enfrentar, achava que era uma coisa, então você não jejuou, você não se consagrou durante o dia. Às vezes, por exemplo, quem tem vida secular, às vezes é muito difícil fazer isso. E eu creio que Deus ele vai estar contigo naquele momento. Mas a minha palavra para você é, tenha uma aliança com Jesus. Amém? Quero orar com você nesse momento e depois a gente vai estar encerrando. Feche seus olhos. Papai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por este momento, por esse tempo precioso da tua palavra. Que o Senhor venha derramar do teu bálsamo sobre as nossas vidas, venha trazer sobre nós um tempo novo, um tempo de renovação. Que a tua paz e o teu poder seja derramado sobre as nossas vidas e que tudo, Senhor, seja para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você estar aqui até agora comigo. Espero que esta palavra possa trazer algo novo no teu coração e que você possa realmente ser um instrumento nas mãos de Deus. Um forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.